Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um ESB Rural que chega à sua casa trazendo tudo o que há de melhor no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco do funcionamento do Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, saber como se prevenir contra a picada de abelhas e muito mais. Antes, fique com dicas de hoje. Adquira aves de criadores que tenham registro no IBAMA. Assegure a boa procedência de cada curió, comprando descendentes de linhagem com histórico de canto de alta performance. A iluminação deve ser natural, tendo a incidência direta do sol nas gaiolas durante um período curto do dia. O local preferencialmente deve ser calmo e arejado, mas sem correntes de ar e excesso de umidade. As gaiolas devem ser de arame galvanizado com espaçamento de grade de 12 mm. As medidas indicadas são 50 por 28 por 36 cm. É importante que contenham piso para facilitar a limpeza e divisórias removíveis. Coloque as gaiolas da fêmea uma ao lado da outra no momento do acasalamento e encaixe a do macho entre elas. São necessários comedouro e bebedouro e vários poleiros, pois o curió se movimenta muito, por ser inquieto. Um pequeno recipiente de plástico com água agrada a ave que gosta de tomar banho. O curió está mais sujeito a adoecer quando apresenta queda de resistência entre os meses de abril e junho, meses das trocas de penas e de bico da ave. Durante o processo, que leva cerca de 6 semanas, reforce a proteção contra o vento, cobrindo a gaiola com um pano seco. Aumente o rigor da higienização do local e garanta a alimentação de boa qualidade. Podem ser servidos painço, alpiste, milho, ração balanceada e ovo cozido. Podem ser servidos painço, alpiste, milho, ração balanceada e ovo cozido. A ração extrusada é indicada como complemento, por conter ingredientes necessários para a criação. Forneça ainda grite mineral com pedra canga, farinha de ostra, areia de rio e calcário calcítico. O período fértil na fêmea ocorre pela primeira vez entre 6 meses e 1 ano de vida, e anualmente vai de setembro a março. As gaiolas do pretenso casal devem ficar próximas uma da outra por 5 dias, e então unidas com a divisória entre elas aberta, lenta e gradualmente. A postura é de 1 a 3 ovos e após 13 dias de incubação, nascem de 1 a 3 filhotes. Separe-os dos pais aos 35 dias de vida, quando já se alimentam sozinhos. Aproveite as dicas! Abelhas podem ser meros incômodos ou se tornarem letais. Saiba como evitar acidentes com abelhas na matéria a seguir. Abelhas normalmente não são bem vistas pelas pessoas. Basta que uma se aproxime para que os indivíduos se assustem com medo de serem picados. Mas é possível evitar que isso aconteça, adotando medidas simples para não despertar a atenção dos insetos. Evitar chegar nesses locais onde elas estão. Muitas vezes até as pessoas não identificam, né? Porque, vamos dizer assim, no natural, na mata, então elas ficam alojadas em ocos de pau, em cupins e etc. As pessoas não sabem que tem. Então o cuidado é quando elas saírem, é procurar o máximo possível sair daquele local, entendeu? Porque elas saem inicialmente para tentar proteger a sua família. Depois então, se alguma, vamos dizer assim, picar, e aí ela vai perder o ferrão dela, ela emite um feromônio, um cheiro característico, e as outras então vêm. Tá entendendo? E a incidência então de ferroada é bem maior. Mas às vezes, mesmo com todas as precauções, pode acontecer uma ferroada. E aí é necessário saber como lidar com a situação. E uma das primeiras providências a serem tomadas é a retirada do ferrão. Esse ferrão, estando lá, ele fica com a sua musculatura potente, né? Então introduzindo, então o mais rápido possível que você possa retirar esse ferrão de baixo para cima, não pegando no ferrão, então é como se fosse utilizando uma faca cega, né? E raspando, é a melhor forma, vamos dizer assim, de mais rapidamente você retirar o ferrão. Um
um adulto normalmente pode tolerar até mais de 1.000 picadas de abelha sem sofrer maiores danos, enquanto que 500 picadas podem matar uma criança. No entanto, no caso de pessoas alérgicas, uma única picada pode levar à morte devido a uma reação anafilática grave. Para evitar que isso aconteça, é necessário que a pessoa seja submetida a cuidados médicos imediatos. Quem é alérgico à picada de abelha, ou já teve uma reação por uma picada de ter um inchaço no rosto ou no local que tocou, aí a gente faz um teste alérgico, identifica que ele é alérgico, e existem as pessoas que são picadas por várias abelhas e tem o que a gente chama de uma toxicidade pela quantidade de veneno que é injetado. Aí são casos diferentes, entendeu? No caso do paciente alérgico, normalmente a gente orienta ele a ter uma medicação antialérgica para usar sempre, se for mulher na bolsa, se for homem no bolso, ou para onde ele for levar esse medicamento. E no caso do paciente de toxicidade, é muito difícil, porque na verdade a toxicidade é necessário que várias abelhas piquem esse paciente. Então, por exemplo, pacientes que vão para fazendas para tudo isso, eles têm que ter muito cuidado, entendeu? Com contato com enxames de abelha, porque a reação realmente é muito grave, pode levar à morte. Para tratar uma pessoa alérgica da maneira correta, é necessário saber de antemão que ela tem alergia, e isso pode ser notado a partir das reações dessa pessoa, que são diferentes das provocadas nas pessoas não alérgicas. Mas algumas pessoas que têm dúvida se é alérgico ou não, existe o teste de alergia para o veneno da abelha, que a gente faz e orienta esse paciente como é que ele deve seguir. Mas no caso da toxicidade, esse é que é difícil, porque qualquer um de nós realmente, se sofremos picadas de muitas abelhas, podemos ter uma reação grave que nos leva a óbito. Ainda há outro grave problema. Mesmo que a pessoa não seja alérgica, se for picada por uma grande quantidade de insetos, pode vir a sofrer uma intoxicação proveniente do veneno das abelhas. E a situação pode ser ainda pior. São condutas totalmente diferentes. O paciente que é alérgico sofreu uma picada, se ele tem um frasquinho de um medicamento que a gente chama de adrenalina, ele tem esse frasquinho. E uma seringuinha, normalmente, a gente fornece ao paciente, às vezes, uma seringa tipo essa, que é a seringa de insulina, que o diabético usa. Então, o paciente que sofreu um processo alérgico por uma abelha só, ele pega um pouco da insulina, geralmente é um terço da ampola, e aplica na pele subcutânea, e ele vai responder rapidinho e melhorar logo. Mas o paciente que sofre uma picada de muitas abelhas com a toxicidade, esse paciente tem que ir para a UTI, porque ele vai precisar de uma ventilação mecânica, ele vai precisar de hidratação, de colocar soro, de uso de medicamentos venosos, e mesmo assim tem que ser muito rápido, porque ele vai ter um edema de glote, ele não vai respirar, vai ter que fazer possivelmente uma traqueostomia, a gente vai ter que fazer uma traqueostomia ou entubar esse paciente. Então, realmente é um caso muito grave. Já aconteceu, inclusive, eu já perdi 2 pacientes. Eu já perdi um paciente com alergia de abelha, picado por uma abelha só na fazenda, e ele faleceu, porque ele deixou o medicamento em casa e não deu tempo de pegar. E eu já perdi um parente por picada de várias abelhas, que seria um quadro de intoxicação. O ESB Rural vai a um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma matéria sobre o funcionamento do CETAS. Não saia daí.